Olá, meninos e meninas, vamos gravar agora a terceira e última parte do estudo de hoje, dia 17/9/2020. Às quintas-feiras, nos reunimos no Centro Espírita do Calvário ao Céu, às 20 horas, né? Mas nesse período estamos tomando cuidado com a saúde de todos, estamos enviando as aulas. Tomara que vocês estejam conseguindo assistir e estejam de alguma maneira tirando proveito das reflexões da doutrina. Nós estamos estudando a introdução feita pelo tradutor José Herculano Pires. Vamos encerrar essa introdução nessa parte agora. Estamos vendo a parte quando o Herculano Pires fala da questão religiosa. Então, olha, a negação de Deus é para o Espiritismo como a negação do sol. O ateu, o descrente, não é um condenado, um pecador irremissível, mas um cego cujos olhos podem ser abertos e realmente o serão. A doutrina espírita diz que nenhum de nós, sem exceção, nós não vamos nos perder. Quando Jesus disse que nenhuma ovelha vai se perder do rebanho, é isso. Mas aquele nem acredita em Deus. Haverá o tempo dele amadurecer. Provavelmente, possivelmente, não será nesta encarnação. E justamente as sucessivas encarnações é que nos dão a oportunidade de aprender. Vocês se lembram quando eu contei uma história, a respeito do meu filho mais velho na natação? Aqueles que foram incluídos no grupo depois não conhecem essa história, então eu vou resumir. Eu estava assistindo a aula de natação, o Vitor dia 12 de setembro, ele fez 25 anos. Isso aconteceu quando ele tinha 5, há 20 anos atrás. Então ele estava na aula de natação e estava na fila. Aquele dia todas as crianças iriam aprender a mergulhar. O professor ficou dentro da piscina e primeiro, antes de entrar, ele ensinou como que colocava os dedos na borda da piscina, como que curvava o corpo, colocava a mãozinha para frente. E aí as crianças foram mergulhando e dando barrigadas, porque não sabiam ainda. E o professor dizia: olha, sobe a escadinha, volta para a fila, já é sua vez de mergulhar novamente. E aí eu percebi que aquilo era exatamente a educação espírita, a forma como Deus faz conosco. Tá dando barrigada ainda, meu filho? Então sobe a escadinha, volta para a fila, já você mergulha na carne de novo, terá uma nova oportunidade reencarnatória para aprender. Aprendeu? Tá dando barrigada? Não tem problema, não vai ficar de castigo. Vai voltar para a fila até aprender. Deus é soberanamente justo e bom. Como um Deus bom pode punir eternamente os seus filhos? Como um Deus bom pode dar apenas uma oportunidade aos seus filhos? Se nós, imperfeitos como somos, damos múltiplas oportunidades, que dirá o Pai, na sua infinita bondade e misericórdia? Continuando aqui a reflexão, existem 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. O que não é Deus, ou é Espírito ou é matéria, mas não necessariamente matéria palpável, porque energia é matéria. Nós sabemos que existem outros estados da matéria que não só aquele que nós vemos e tocamos. O ar é matéria, a atmosfera ela é material, ainda que nós não estejamos vendo. Perceba uma coisa: não ver a atmosfera não quer dizer que ela não exista. Não ver os micróbios, os ácaros ali a olho nu, não significa que eles não existem. Significa apenas que a nossa capacidade visual não permite ver isso. Mas com a ajuda, no caso de aparelhos, nós conseguimos perceber essas coisas. É exatamente assim as questões do espírito. Não vermos os espíritos a olho nu, não quer dizer que eles não existam. Somos espíritos, estamos habitando um corpo material, e não o contrário. Não somos um corpo que temos um espírito, somos um espírito que temos momentaneamente um corpo material. Aí Kardec vai abordar no Livro dos Espíritos, essa questão da semelhança que eu já falei. Então, o espírito é uma centelha etérea. Foi assim que Deus o fez à sua imagem e semelhança, que eu tinha dito anteriormente.
Aí a questão da destinação humana, para onde vamos depois da morte, né? E a doutrina é fantástica nesse sentido. Todos evoluímos sempre, todos progredimos sempre. Somos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição. Então, as nossas sucessivas encarnações têm esse propósito, né, de nós atingirmos a perfeição. E aí, então, temos dentro da obra espírita a escala evolutiva dos espíritos, né, a chamada escala espírita, que vai mostrar justamente a progressão, e essa progressão depende do quê? Do esforço próprio de cada um. E que aquela ideia de anjos e demônios, ou seja, de espíritos já criados prontos para o bem, e de outros espíritos destinados eternamente ao mal, é completamente incompatível, incoerente com a ideia de Deus bom, com a ideia de Deus justo. Se Deus é justo, ele criou todos da mesma maneira. Se Deus é bom, ele não pode ter criado alguém eternamente para o mal. Então, a doutrina espírita vem resolver essa questão filosófica, né? E acabar com essa incoerência que faz com que muitas pessoas desistam das religiões. Porque é tão absurdo imaginar um Deus bom e ao mesmo tempo imaginar um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que criou os seres para o mal. E a doutrina espírita fala, realmente isso não é possível. Deus, sendo justo e bom, criou todos da mesma maneira, e todos terão oportunidades para se tornarem espíritos puros. Alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar, de acordo com a utilização que cada um fará do seu livre-arbítrio, não é? Depois ele vai tratar da encarnação do espírito, né, da finalidade da vida terrena. Estamos tratando disso no estudo do sábado. Vocês que recebem também a aula do sábado, estamos vendo a parte da encarnação, da desencarnação, não é? É um estudo importante para quem quer conhecer as questões do espírito. Com relação àqueles que são materialistas, é uma frase muito interessante. Não é o desenvolvimento do conhecimento que torna o indivíduo materialista, mas apenas a sua vaidade. Então alguns dizem assim, conforme a gente estuda, a gente se afasta das religiões. Não, é a vaidade que afasta as questões. Pode até se afastar das religiões que são incoerentes, de fato, como eu acabei de falar. Essas religiões que são filosoficamente coerentes e com comprovações científicas, não há porquê o conhecimento. A doutrina espírita não tem medo do desenvolvimento do conhecimento, ao contrário, ela se apoia no desenvolvimento do conhecimento. Pouco abaixo, né, fala que todo o sentido do ensino moral espírita é o sentido cristão, de amor ao próximo, né, de caridade, de perdão. O que interessa a Deus não é a precária exterioridade dos ritos e de culto convencional, né, que quase sempre são vazios. Então, como eu falei lá no início, as outras religiões muitas vezes são preocupadas com a vestimenta, com o culto, com o ritual. Isso não tem no Espiritismo. Edmir, mas eu vou na casa espírita que todo mundo vai de branco ou que faz, né, determinados rituais. Pode ser que você tenha visto realmente isso num local onde lá na frente esteja escrito Centro Espírita, mas isso não faz parte do conteúdo espírita. São desvios, né? E aqui não é crítica. Irmãos que não estudaram ou que se estudaram não compreenderam que não há nenhuma espécie de ritual na doutrina espírita. Imagine que a espiritualidade vai assistir mais aquele que está com a roupa de uma cor do que de outra. Seria uma completa aberração, um absurdo pleno imaginarmos uma coisa dessa, né? Como no Calvário ao Céu nós temos na terça-feira, agora, claro, estamos com isso temporariamente suspenso, mas a câmara de passe do lado, o que a gente chama de PS, né, o pronto-socorro ali. É o mesmo atendimento. Você acha que a espiritualidade vai aqui ou ali fazer um atendimento diferente? Quando o PS foi criado, tinha um propósito. Às vezes a pessoa estava passando por um processo obsessivo muito grave, por exemplo, e aí você vai colocá-la na câmara de passe, ela pode ficar mediunizada e criar até um mal-estar ali para os demais.
Então, né, fazia o atendimento separado ali, mas não porque ali é melhor do que do lado. Imagina, né, a espiritualidade fala, ó, tem uma parede aqui, do lado de cá a gente dá uma assistência de SUS, do lado de cá a gente dá uma assistência de particular. Isso é ideia completamente esdrúxula, né, pensando nas coisas de Deus, nos bons espíritos. Aí como que a gente manifesta a nossa religiosidade? A forma mais simples é a prece. Conversarmos com Deus com o coração e não apenas com palavras decoradas, não apenas com ritos exterior. Se eu vou ajoelhar, se eu vou estar deitado, se eu vou estar sentado, não importa para Deus. Tem uma amiga católica que ela diz assim, não, mas ó, eu vou te explicar por que eu ajoelho. Porque se eu deitar para fazer a prece, eu durmo. Eu falei, faz sentido, verdade. Nesse sentido, o ajoelhar faz todo sentido. A ideia de submissão, né, do ajoelhar-se como submissão, ela é uma ideia válida. Mas não que a prece tenha mais valor a Deus porque causa da nossa posição corporal. Então, uma pessoa que está paraplégica ali não pode mover o corpo, a sua prece vai ter menos sentido? Claro que não, né? Bom, qual que é o objetivo da prece? Louvar a Deus, pedir, precisamos ainda pedir pelas nossas imperfeições e agradecer. Aliás, essa deveria ser, né, a maior das 3 utilizações da prece aí, mas claro, precisamos louvar, precisamos pedir ainda. A religião espírita, então, é uma religião positiva, baseada nas leis naturais, destituída de aparatos misteriosos e de teologia imaginosa. Então não é aquela coisa assim, a doutrina espírita imagina alguma coisa. Não, as coisas têm comprovação. E aquelas que nós não somos capazes de compreender, nós não tratamos como um mistério. Tratamos assim, isso existe, claro, uma explicação que nós ainda não compreendemos. Seria o equivalente a falar para uma criança do 2º ano primário ali, né, do ensino fundamental, como que constrói uma ponte aqui como a Rio Niterói? A gente vai dizer, tem sim explicação para isso. Você ainda não está em condições de entender, mas continue estudando. Haverá o dia que você poderá ser um engenheiro, uma engenheira e construir essa ponte. É isso que a espiritualidade superior fala para a gente, né? Não é um mistério. Existe, claro, uma forma, mas a minha ignorância ainda não possibilita que nesse momento eu compreenda isso. Buscamos então o aperfeiçoamento moral do homem, o combate às paixões, ao egoísmo, e vamos entender lá no fim do livro as penas iguais aos terrenos, as penas iguais aos futuros, que é o que acontece conosco, né, na nossa destinação imediata após o desencarne. Encerrando o nosso estudo, diz que uma leitura de O Livro dos Espíritos e a sua clareza pode levar alguns a pensar que é uma filosofia simples, pela forma simples como ela está relatada em perguntas e respostas. Mas realmente é muito mais do que isso. Uma leitura mais atenta, mais detalhada, vai mostrar a profundidade disso, né? E assim nós encerramos a introdução do Herculano Pires e a semana que vem voltamos para o estudo do Livro dos Espíritos.